Olá, alunos e alunas do 7º ano do ensino fundamental. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Vamos falar então nesta videoaula de hoje, vamos fazer uma análise, melhor dizendo, das semanas 1, 2 e 3 do PET 2/2021. Portanto, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Semana 1, tema: a crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo. O período que conhecemos como Idade Média se estendeu do século V, com o fim do Império Romano do Ocidente, ao século XV, com o fim do Império Romano do Oriente. Nesses 1000 anos de história, a Europa passou por diversas mudanças políticas, econômicas e culturais. Por isso, dividem-na em duas partes: a Alta Idade Média, que se caracteriza pela formação dos feudos e do sistema feudal, e a Baixa Idade Média, que é quando o sistema feudal entra em crise e dá origem ao sistema mercantilista e posteriormente ao sistema capitalista. Então vamos a partir de agora ver essas transformações. Com o fim do Império Romano do Ocidente, a Europa se fragmenta em diversos reinos, comandado pelos chamados povos bárbaros. Um desses reinos se destaca, era o Reino dos Francos, que se localizava onde hoje é a França. Um de seus reis, Carlos Magno, consegue unir o território e criar um novo império sobre o seu domínio. Para ajudar a governar, ele contava com a ajuda de cavaleiros, que recebiam em troca porções de terra. Além disso, contava com o apoio da instituição mais poderosa naquele momento, a Igreja Católica. Essa prática de Carlos Magno dá origem a uma relação com a terra, que é chamada de sistema feudal. Vamos falar então sobre o que foi esse sistema feudal. O sistema feudal. Nele, as relações sociais eram baseadas na posse de terras, nas trocas de favores por lealdade e na falta de mobilidade social. Com a morte de Carlos Magno, o território se fragmenta novamente e se inicia uma relação em que o rei, chamado de suzerano, doava terras a outros nobres, chamado de vassalos, e em troca recebia sua fidelidade. Essa troca era chamada de relação de suzerania e vassalagem. Essas terras doadas eram chamadas de feudos, portanto o feudo era uma porção de terras. Por isso, o nome do sistema. Outra forma de aliança entre os nobres era o casamento, celebrado entre os pais dos noivos para ampliar ou manter as posses de suas famílias. A sociedade feudal era dividida em 3 estamentos, ou seja, grupos. Ela era estamental, dividida entre estados: primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. O clero ocupava o primeiro estado. O clero eram os que oravam, os que oram, eram os membros da Igreja Católica, como padres, bispos e monges, que tinham a função de orar. A nobreza, os que guerreavam, eram responsáveis por administrar e proteger os feudos. Os servos eram aqueles que trabalhavam, eram camponeses que trabalhavam no campo em troca de proteção. Na pirâmide social típica da Alta Idade Média, podemos ver: sociedade feudal era estamental, sem mobilidade social. Primeiro estado estava o clero, dividido entre clero regular, aqueles religiosos que viviam entre o povo, e o clero secular, aqueles religiosos que viviam nos mosteiros. A nobreza também era dividida entre suzeranos, aqueles que doavam as terras, e vassalos, aqueles que recebiam a terra. Havia também o terceiro estado, composto por camponeses, servos e vilhões, presos ou ligados à terra. As cruzadas. Cruzada é um termo utilizado para designar qualquer dos movimentos militares de inspiração cristã, que partiram da Europa Ocidental
em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos árabes muçulmanos, com o intuito de conquistá-lo, ocupá-las e mantê-las sob o domínio cristão. Esses movimentos estenderam-se entre os séculos 11 e 13, época em que a Palestina estava sob o controle do sultanato de Rum. O termo cruzada não era conhecido no tempo histórico em que ele ocorreu. Na época eram usadas outras palavras para designar essas expedições militares religiosas, como as expressões como peregrinação e guerra santa. O termo cruzada surgiu porque seus participantes se consideravam soldados de Cristo, distinguidos pela cruz presente em suas roupas. As cruzadas eram também uma peregrinação, uma forma de pagamento ou alguma promessa, ou uma forma de pedir alguma graça, e era considerado uma penitência. Por volta do ano 1000, aumentou muito a peregrinação de cristãos para Jerusalém, pois ocorria uma crença de que o fim dos tempos estava se aproximando, e por isso valeria a pena qualquer sacrifício para evitar o inferno. Incidentalmente, as cruzadas contribuíram muito para o comércio, para dinamizar o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Aqui nesses slides mostram cenas de possíveis cruzadas, né, como seriam. Reparem que nos escudos traz a cruz, né, os escudos aqui, olha. E também os cruzados traziam a cruz em suas roupas. Daí eles serem chamados de cruzados e essas expedições serem chamadas de cruzadas. Surgimento da burguesia. Devido ao enfraquecimento do poder dos nobres, os reis centralizaram o poder em suas mãos. Essa centralização contou com a ajuda de uma nova classe que surgia naquele momento, a burguesia. Os burgueses eram comerciantes e artesãos que se enriqueceram e se tornaram uma força concorrente à dos nobres. Esse processo deu início à mudança da alta para a baixa Idade Média. Então, essa mudança vai ser o ressurgimento do comércio, a dinamização do comércio marca a baixa Idade Média. A classe burguesa ajudava a financiar os desejos do rei, mantendo-se assim ao seu lado, garantindo com isso benefícios como a diminuição de impostos e recebimento de títulos de nobreza. Essa aliança daria frutos e se tornaria o embrião para o desenvolvimento do capitalismo, que se caracteriza pelo acúmulo de capital. Os dois slides aí a seguir, né, o slide a seguir dividido ao meio, mostra como seriam os burgos, né? Repare aqui as casas, né? Burguesia, burgo, aqui as pessoas fazendo o comércio, né? E aqui já nascendo os primeiros bancos, analisando as moedas, o livro, ok? Vamos falar então da semana 2, o tema, o mercantilismo. Os estados nacionais, ou seja, os países, começaram a se formar no século XII, sendo que o primeiro deles foi Portugal, que se tornou independente no ano de 1139. O fortalecimento desses estados só foi possível graças ao apoio da burguesia, pois ela ajudou a financiar a manutenção do estado em troca de benefícios. Cada país adotou uma estratégia diferente para se enriquecer. Esse processo de acumulação primitiva de capital foi chamado de mercantilismo. O controle da economia pelo Estado ocorria com a concessão de benefícios para alguns comerciantes e restrição de comércio para outros, principalmente de outros países. Era uma imensa disputa para saber qual país teria mais poder econômico sobre os outros. Dentro desse contexto de mercantilismo, vamos falar do metalismo. O que foi o metalismo? Ora, o dinheiro na Idade Moderna era o ouro, e uma das formas diretas de se enriquecer é extraindo ouro e prata das minas. Então, o metalismo vai se constituir numa política de busca dos metais preciosos, o ouro e a prata. A Espanha adotou uma política chamada de metalismo,
que consistia em explorar territórios em busca dos metais preciosos, ouro e prata. Para alcançar esse objetivo, os espanhóis foram em busca de novos territórios. Foi desta maneira que descobriram um novo mundo, que mais tarde seria chamado de América. No novo continente, eles encontram rapidamente o ouro, uma vez que tiveram contato com povos como os incas, astecas e maias. O mercantilismo, conjunto de práticas econômicas e ideias adotadas entre o século V e o século XV, melhor dizendo, e o século XVIII. Seus defensores davam grande importância às práticas comerciais. No feudalismo, a medida de riqueza era a terra. Com o ressurgimento do comércio, passou a ser a quantidade de dinheiro. O slide dividido ao meio aí mostra o barco representando as grandes navegações, o ouro, procurado por todos os países no metalismo, a balança, que pesa o ouro, e também a balança representando a balança comercial favorável, ou seja, vender mais e importar menos, e também os mapas e moedas de ouro. Colonialismo versus comercialismo. Portugal também tentou adotar o metalismo como forma de enriquecimento, mas quando chegaram ao Brasil, encontraram uma vasta terra, com uma natureza bela, mas não encontraram o desejado ouro. O ouro só vai ser encontrado mais tarde nas regiões aqui que se chama hoje região das Minas Gerais. Usaram então a estratégia do colonialismo, que consistia em extrair a riqueza de sua colônia. Então aí está a diferença: colonialismo, extrair riquezas, e comercialismo foi adotado pelos ingleses. Os ingleses adotaram uma medida diferente dos ibéricos, por conta da grande produção de lã em seu território e do algodão em sua colônia americana. Os ingleses usaram a estratégia do comercialismo, que consiste em focar no comércio, principalmente marítimo. O principal produto de exportação era o tecido. Falando agora ainda de mercantilismo, metalismo, existiu também o colbertismo, que vem de Jean-Baptiste Colbert. A França usou um modelo diferente dos outros. O colbertismo consistia em vender seus produtos de luxo a valores maiores e controlar os gastos do governo. Uma estratégia que a França e outros países adotaram é a balança comercial favorável, que nada mais era do que aumentar as exportações, ou seja, as vendas, e diminuir as importações, as compras, vender mais e comprar menos. Para auxiliar no controle da balança comercial, os franceses taxavam impostos sobre os produtos que entravam na França e assim protegiam o seu mercado. Semana 3. A chegada dos portugueses ao Brasil. Com o fechamento da passagem do Mar Mediterrâneo pelos turcos otomanos no ano de 1453, o caminho para as Índias, continente asiático, ficou complicado. Portugal e Espanha eram as duas maiores potências navais do período e tiveram que criar alternativas para chegar até o outro continente. Nessas aventuras, os países ibéricos acabaram chegando ao novo continente, novo mundo, que depois viria a se chamar América, em homenagem a Américo Vespúcio, um grande navegador que foi o principal divulgador desse novo mundo na Europa. O mapa mostra muito bem aqui o caminho, Vamos pensar que Portugal e Espanha está bem aqui na Península Ibérica. Eles saíam daqui, passavam pelo Mar Mediterrâneo e atravessavam chegando até a Índia. Ou passava por aqui, atravessava bem esse cantinho aqui e chegava também à Índia. Mas como a interdição do Mar Mediterrâneo estava em virtude do domínio dos povos árabes, os otomanos, o caminho a seguir seria o quê? Ora, contornar a África. Contornar a África para chegar até a Índia. Vamos pensar que esse local aqui, bem ao sul da África, é um local que era chamado de o Cabo das Tormentas,
porque possui ondas gigantes, local muito difícil de ser atravessado, que depois, com o contorno feito pelo Vasco da Gama, vai se chamar Cabo da Boa Esperança. Só voltando aqui um pouquinho nesse mapa, depois vão sair em direção, né, contrária e vão descobrir as novas terras, já que havia a ideia que a Terra era redonda, e se não encontrasse terra alguma aqui, você daria uma volta no mundo e chegaria novamente na Espanha, tá bom? Ou em Portugal. As primeiras viagens dos portugueses e espanhóis para chegar às Índias foram feitas contornando o continente africano. Essa volta aumentava muito o tempo de viagem, além de ser muito perigoso, pois no extremo sul da África o mar era bastante agitado. Ondas gigantes e o risco de acidentes era muito grande. A alternativa que os navegantes encontraram foi dar a volta pelo oeste, pois eles já sabiam do formato esférico da Terra. O que eles não sabiam era o tamanho do planeta e que havia um imenso continente no meio do caminho. Portanto, só lembrando então, a alternativa que os navegantes encontraram foi dar a volta pelo oeste, pois já sabiam do formato esférico da Terra. O que eles não sabiam era o tamanho do planeta e que havia um imenso continente no meio do caminho. Os primeiros europeus a chegarem na América foram os espanhóis, liderados pelo genovês Cristóvão Colombo no ano de 1492. Inicialmente achavam que estavam nas Índias, mas logo perceberam que se tratava de um novo mundo, mais tarde chamado de América. O Tratado de Tordesilhas. Em 1494 foi assinado o Tratado de Tordesilhas pelos dois países, Portugal e Espanha, dividindo as novas descobertas entre os dois países. E no dia 22 de abril de 1500, uma frota de 9 naus, navios de pequeno porte e 3 caravelas chegaram ao território brasileiro. Ficaram ancorados por alguns dias e em seguida pegaram seus barcos para chegar à praia. Nesse momento, 2 mundos se encontraram, o dos portugueses e dos nossos índios. O encontro gerou um estranhamento entre as duas partes. Um dos portugueses, Pero Vaz de Caminha, ficou responsável por relatar esse encontro. Desse encontro ele escreveu a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Aqui nesse slide mostra o mapa do chamado Tratado de Tordesilhas, assinada entre Portugal e Espanha, que falava o quê? Olha, 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde seria aqui, né, do Brasil, tá vendo? Olha, a linha aqui. E tudo que estivesse aqui depois seria da Espanha. Então, portanto, todo esse pedaço era da Espanha. O Brasil era só até aqui, a essa linha, que é o chamado Tratado de Tordesilhas. Só posteriormente, por vários fatores que ainda a gente vai estudar, foi que o Brasil foi expandindo o seu território, principalmente através dos bandeirantes e também da pecuária, os gados, né? O famoso gado entrando pelo território, busca das chamadas drogas do sertão também, e podemos destacar também o papel importante que tiveram aqui os bandeirantes em busca de apresar índios e em busca também do ouro. A carta de Pero Vaz de Caminha. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhe cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. E Nicolau Coelho fez-lhe um sinal, que pousassem os arcos. E eles pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. A feição deles é serem pardos, de maneira avermelhados, de bons rostos, de bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o próprio rosto.
Ambos traziam os beiços de baixo furados e metido neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos da ponta com um furador. Então o que Pero Vaz de Caminha disse? Que a terra era boa, que seus habitantes andavam nus, porém que não havia riqueza nenhuma que eles procuravam, que era o ouro e a prata, que a melhor coisa que Vossa Alteza, o rei de Portugal, poderia fazer é salvar suas almas, ou seja, catequizar os índios. Os indígenas também tiveram um estranhamento com os portugueses. Quando ofereceram vinho e mostraram uma galinha aos indígenas, eles ficaram espantados, pois não conheciam. As roupas dos portugueses também eram bastante diferentes para eles. O encontro inicial foi agradável para os portugueses, mas como não há registro escrito pelos índios, não podemos dizer o mesmo do outro lado. O fato é que perceberam que a nova terra era rica em elementos naturais e que deveriam catequizar os índios como forma de salvá-los. Aqui essa charge, são duas charges, mostrando aí os portugueses chegando com espelhos, miçangas e bugigangas, no chamado escambo, em troca do trabalho dos índios que foi pedido depois para o corte do pau-brasil. Assim a gente encerra então essa teleaula, onde a gente fez uma abordagem aí sobre as semanas 1, 2 e 3 do PET 2/2021. Ela está disponível lá no YouTube e no nosso canal Geografia e História, professores videoaulas de Geografia e História, professores Marcos Casella e Verônica Casella. Pode ir lá, dar uma curtida, dê um like, se inscreva no canal, ative lá o sininho, que você receberá sempre notificações sobre novas aulas que a gente está postando, tá ok? No mais, muito obrigado a todos, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.